Tem um versículo bíblico muito usado ultimamente, sempre que fala, né, de datar a volta de Cristo, ou o fim do mundo, ou o sexto milênio, seja como for a data. Então, vem logo de cara esse texto, né, daquele dia e hora ninguém sabe. E a pergunta é, Jesus não sabia? Então, quando envolve Jesus, né, então fica mais complicado. Como responder? Será que Jesus não sabia a respeito do dia e hora da volta dele? Vejamos o texto. O texto diz: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. O Pai sabe. Bom, a priori nós podemos destacar aí, né, duas coisas para entender direitinho. Ele não falou apenas dia e hora ninguém sabe, ele não parou aí, o texto não está completo, mas ele disse nem os anjos, nem o filho, mas unicamente meu Pai. Ou seja, não era um fato, uma data totalmente desconhecida, né, que fica sem ninguém ter conhecimento. Mas a pergunta permanece: Jesus sabia o dia da sua volta ou não? Bom, para a primeira pergunta, a resposta, né, da primeira pergunta é: Jesus não sabia. A resposta é sim, ele não sabia. Quando ele falou, né, daquele dia e hora ninguém sabe, ele não sabia. Então, a mesma pergunta, né, de forma agora afirmativa: Jesus sabia o dia de sua volta? Não. Eu não estou dizendo que ele não sabe, estou dizendo que ele não sabia. Ou seja, quando ele falou esse texto bíblico, então ele não sabia. Realmente a resposta é não. Mas esse texto bíblico tem gerado várias discussões, né, e controvérsias. Um deles, por exemplo, se Jesus é um com o Pai, por que ele não soube dizer o dia de sua volta? Então, aí entra em dúvida a divindade de Jesus, entra em dúvida, né, se ele realmente é igual ao Pai, se ele é realmente Deus. Uma outra questão também abordada aqui com Rodrigo Silva: Jesus era Deus ou apenas um homem sábio? Uma vez que ele não sabia nenhum dia de sua volta, então o desqualificaria como Deus, mas o colocaria apenas como um homem. Será verdade, né? Essa primeira que eu falei foi na mira da verdade. Mas tem outros mais contundentes, outros que não perguntam, né? Não indagam sobre a divindade de Jesus, apenas afirmam. Por exemplo, como esse aqui, a Bíblia diz que Jesus não é Deus, só pelo fato de ele não saber o dia da sua volta, então já o caracteriza como que ele não é Deus. Como é que se ele é Deus e por que ele não sabe, né? E veja outra também: Jesus é menor que o Pai, pois não sabia o dia de sua volta. Então tem várias pessoas especulando, colocando em xeque a divindade de Jesus pelo fato de ele ter dito essas palavras. Então, primeiramente, vamos lembrar o seguinte: em Filipenses 2, 6-8 nos diz que, sendo em forma de Deus, né, falando de Jesus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, ele não se apegou ao fato de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Esse mesmo texto de Filipenses, na versão NVI, Nova Versão Internacional, diz o seguinte: que Jesus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, ou seja, esvaziou-se de sua divindade, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então Jesus, ele abriu mão, ele deixou toda a sua divindade. Então, não só o poder, mas o conhecimento, toda a sua natureza divina que ele tinha, ele se esvaziou. Então, o conhecimento que ele tinha antes, ou seja, ele antes sabia quando ia vir a primeira vez, quando ia vir a segunda vez. Mas, uma vez que ele esvaziou-se de toda a sua divindade, da sua natureza divina, ele então não sabia, né? Ele não sabia, não tinha conhecimento quando estava aqui na Terra, enquanto era homem. Então isso já nos deixa claro aí que, ao Jesus falar essas palavras, ele falou enquanto homem aqui na Terra. Mas vamos complementar esse sentido observando os textos anteriores, antes que Jesus falasse dessa questão de sua vinda.
porque o que ele estava fazendo foi respondendo aos discípulos a pergunta que eles fizeram, né? Quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda? Então Jesus, como o estilo, eu não sei, hebraico, né, bíblico, respondeu a última pergunta para depois ir para a primeira, né, um estilo quiástico. E aí ele então começa a dizer que muitos virão em meu nome. Observe os verbos, né? A resposta de Jesus consistiu que em todos os verbos estão no futuro. Por quê? Porque Jesus estava falando de acontecimentos futuros, o que ia acontecer, respondendo a pergunta do discípulo, né? Quando sucederão essas coisas, que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século? Ou seja, nos tempos finais, quando o Senhor tiver para voltar, no final do mundo, quais são os sinais dos eventos? Então Jesus, observa a linguagem que ele usa aí, e os verbos estão todos no futuro. Muitos virão em meu nome, enganarão a muitos. Vocês ouvirão, né, ouvireis falar de guerra, porquanto se levantará nação contra nação, haverá fomes e terremotos, sereis atribulados e vos matarão e sereis odiados. Então, os verbos todos no futuro, entendam bem. O resto do texto é de Mateus 24, agora versículo 10, nos diz aí, muitos hão de se escandalizar, ou seja, escandalizar-se-ão, né, no futuro, assim como o versículo 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e o amor se esfriará, e aquele que perseverará até o fim será salvo, está no futuro, e será pregado este evangelho do reino, então virá o fim. Todos os verbos no futuro. Então, o que Jesus estava dizendo era o que ia acontecer. Então, se Jesus não soubesse de jeito nenhum o dia de sua volta, então ele teria dito da mesma forma, né, que a respeito daquele dia e hora ninguém saberá. Ou seja, ia ficar sem saber. Desde que ele falou até que ele viesse, ninguém ia saber, né, a não ser o Pai, como ele disse. Mas ele não falou isso, ele não disse ninguém saberá, para que não ficasse oculto. Ele disse ninguém sabe, né? Hoje no tempo dele, enquanto humano aqui na Terra, é o que ele disse, eu não sei, né? O Filho não sabe, ainda os anjos não sabem, só o Pai sabe. Então, hoje Jesus como Deus, não hoje, né? Mas a partir do momento que ele retomou a sua natureza divina na ressurreição, então ele passa a saber, porque a respeito da primeira vinda dele já tinha o conhecimento, né, que ele viria, e o próprio Jesus sabia disso, tanto quanto a sua vinda, mas a profecia da primeira vinda continuou em Daniel, né? Em Daniel tem a profecia da primeira vinda de Cristo, a profecia das 70 semanas, em que revela quando o Messias surgiria. Mas a segunda não tinha uma profecia, no Velho Testamento não tem profecia para a segunda vinda, então isso ficou oculto também para ele quando ele veio aqui à Terra. Então o que é que podemos entender aí? Nos planos de Deus, ele determinou, Deus, e isso envolve Jesus, claro, né? Quando seria a primeira e segunda vinda de Jesus. Mas ele só revelou a primeira nas profecias de Daniel, porque a segunda iria depender da obra de Jesus, né? Porque se Deus já tivesse revelado a primeira e a segunda vinda, é como se Deus estivesse atuando num jogo de cartas marcadas, ou seja, ele já sabe que Jesus vai vir a primeira e vai vir a segunda. Ele não vai errar ou não pode errar, ou Deus não deixaria ele errar, porque ele teria que vir a segunda vez. Então, no grande conflito, né, no conhecimento do grande conflito, se Deus agisse assim, teria sido justamente como injusto, como um jogo, né? Você sabe, antes de iniciar o jogo, você já sabe quem vai ganhar. Aconteça o que acontecer, haja o que houver, o juiz vai fazer ganhar aquele que já foi predeterminado, né? E o que é que torna um jogo assim? Injusto, né? Então, Deus também seria injusto, porque estaria já dizendo que Jesus vai vencer de qualquer jeito. Não, mas Jesus tinha que realmente, como homem, né, ao assumir a natureza humana de Adão, ele então poderia, digamos, errar. E se ele errasse, não ia ter segunda vinda. Então tinha que ir somente depois que Jesus então cumprisse a sua missão que ele fez, né, ao vencer o pecado e derrotar Satanás na cruz. Então ele retomou a sua natureza divina na ressurreição e aí passou a já ter esse conhecimento. E aí vem a pergunta, né, quando será? Né? Se Deus vai revelar, a Bíblia também deixa claro, né, que Deus não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos profetas. Coisa alguma envolve tudo, né? Se é coisa alguma mesmo. E isso inclui a vinda de Cristo? É coisa alguma.
Deus, ele não falou em exceção. Então, claro que no tempo que Deus quiser, né, que Ele quiser revelar, não é quando a gente quiser. Por mais que tentasse calcular a 100, 200, 300 mil anos atrás, não poderia não chegar, porque não havia necessidade de saber que Jesus volta daqui a 1000 anos, ou Jesus volta daqui a 300 anos. O, o bom é saber que o conhecimento ele daria à última geração. Como ele disse lá aos discípulos, né? Não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. E a geração que ele está falando é a geração dele lá atual, que nós vamos explorar em outro vídeo, né? A respeito dessa geração, que ao entender que nós somos hoje essa última geração. Então, sendo nós a última geração, esse conhecimento poderia chegar justamente a nós, a essa última geração. E esse conhecimento está chegando, né? Porque nunca vi, em todo esse tempo de vida, eu nunca vi ninguém assim, justamente marcar datas, ou trabalhar com a questão de data, mas não marcar em si, mas provar, né, pela Bíblia, usando a cronologia, a questão das datas. Então vamos ver que, primeiramente, a Bíblia ela tem uma linha do tempo, que liga do Gênesis, né, ao fim do sexto milênio. Ela tem uma linha do tempo. E a cronologia, ela nos ajuda a explicar muitos acontecimentos, os eventos que a gente acreditava que poderia ter acontecido em determinada época, mas a gente vai ver que não tem como, não faz sentido. A cronologia vai nos esclarecer. Sem essa cronologia a gente ficaria realmente muita coisa sem entender. Eu estou dizendo isso porque depois vou também falar do livro de Esther, para mostrar que essa Esther, que casou com o rei Xerxes, não é o que estão hoje falando, né? Rei Xerxes, o filho de Dario, que lutou contra a Grécia, né, muito tempo depois do cativeiro. Vou mostrar isso através da cronologia, que o que a Bíblia diz não foi nesse tempo, mas por enquanto vejamos só, né? Quero mostrar algo para vocês. Eu quero mostrar algo para vocês, né, conforme a tradição ou os ensinamentos judaicos, o Seder Olam, né, ou seja, o início, o princípio da criação. Ele fala aqui que do lado de Adão, sua esposa Eva finalmente concebeu novamente e deu à luz outro filho, que nasceu Sete, nascido no ano hebraico 130. Então disse, né, conforme a tradição oral entre os judeus, que após o pecado original e o assassinato de Abel por seu irmão Caim, Adão começou a ter dúvidas sobre o futuro da humanidade e se absteve de ter qualquer relação com sua esposa. Ele se tornou piedoso. Somente depois, aos 130 anos, ele entendeu que a criação deve continuar. E ele gerou Sete à sua imagem. Então, o que eu quero que vocês entendam com isso, né? É que a cronologia nos ajuda a entender que quando Sete nasceu, e se Adão se absteve de ter relação com Eva, essa duração de tempo pode ter durado 10 anos. Logo, a morte de Caim, de Abel, aliás, né, por Caim, foi no ano 120. Por que também podemos entender isso? Observe esse texto aqui, ó. Quando Deus diz a Caim que se alguém o matasse, ele seria castigado 7 vezes. E mais tarde o filho de Caim, né, Lameque, diz que se Caim foi castigado 7 vezes, ele seria castigado 70 vezes 7. Então a Bíblia, quando usa, né, esse contexto de números, coisas que nas festas de Israel, ele não traz algo novo, é sempre algo que vem do grande conflito, vem lá de trás, vem lá do Éden, vem de algum outro fato que já aconteceu antes. Como, por exemplo, a gente vê essa questão de 70 vezes 7, 490, surgiu no contexto da iniquidade. Ou seja, se alguém matasse Caim, seria castigado 7 vezes, se matasse Lameque, seria castigado 490 vezes, porque dando a entender que ele fez, que ele querendo se justificar por ter assassinado, né, me parece, com uma criança e um rapaz e um homem por ter xingado. Então é como se o que ele fez foi algo certo, ou legítima defesa, ou porque a pessoa mereceu, e ele não seria castigado, né? Se alguém matar, seria castigado 490 vezes, 70 vezes 7. E esse conceito, então, né, ele achou que poderia, assim, Deus aceitar essa sua colocação. E Deus foi mais além. Deus foi mais além, quando, em vez de esperar 490 vezes, ele deu um período maior, de 4 vezes 490. E o que acontece, né? Observe que ao tomar esse ano 120 como a morte de Abel,
Então nós chegamos até Abraão, quando parecia que não tinha ninguém que adorava a Deus, mas tinha um homem, né, chamado Abraão, que Deus precisou tirá-lo lá do meio da sua parentela totalmente idólatra, para que através dele fizesse a grande nação, que é a nação de Israel. E então, da morte de Abel até o chamado de Abraão foram exatamente 1960 anos, o que dá 4 vezes 490. O tempo em que Deus poderia ter destruído o mundo ou castigado, mas Deus aí renovou, né, como se estivesse renovando a criação. E do chamado de Abraão até a destruição de Jerusalém, eu estou usando aqui o ano AM, que é esse ano mundo, ou seja, desde a criação. Então, o chamado de Abraão ocorreu no ano 2080, desde a criação, e a destruição de Jerusalém no ano 4040, desde a criação, que no nosso calendário atual, o ano 70 depois de Cristo. Então, dá um total também de 1960 anos, ou seja, 4 vezes 490. E o que ocorreu nesse período? Né? Esse período em que Deus, através de Abraão, criou a nação judaica e, com isso, o judaísmo. Mas o judaísmo, por não cumprir o propósito de Deus, Deus o rejeitou e destruiu, permitiu que Jerusalém e o templo fossem destruídos. Mas o mundo não foi destruído, porque Deus chamou um outro grupo para dar continuidade ao seu propósito, que foram os cristãos, que nós chamamos de Israel espiritual. Então, desde o ano 70, existe um povo, né, uma nação espiritual em todo o mundo, não é só em Jerusalém, mas em todo o mundo, que são os cristãos, cumprindo o propósito de Deus, para que anuncie o mundo, né, ou ganhe o mundo para Deus. E agora, continuando esse mesmo período de 1960 anos, a partir do ano 70, nós chegaremos ao ano 2030. Então, o ano 2030 é quando termina o 6º milênio, ou seja, 6.000 anos desde a criação. Eu não estou dizendo aqui que o mundo vai se acabar em 6.000 anos, isso aqui já é outro assunto, né, para a gente provar pela Bíblia se 6.000 anos é o fim do mundo ou não. Mas estou dizendo que cronologicamente, em 2030, né, quando terminar o ano 2030, então também termina o 6º milênio. E aí vai ser a virada do 6º para o 7º milênio, a partir de 2031. Né, 2031 então já é o ano 6001, que é o início do 7º milênio. Então, lembrando que o 2030 não no nosso calendário gregoriano, né, mas no calendário bíblico, que o ano sempre começar na primavera, né, ou seja, hoje entre 20, 21 e 22 de março, né, de 18 a 22 para ser mais claro. Então, com isso, o ano 2030 vai terminar já em 2031, ou seja, lá na média lá para 20 de março é que termina o ano 2030 e começa 2031. Então, cronologicamente, essa é a questão. A gente pode chegar também a esse período, né, traçando outra linha do tempo na Bíblia, de acordo com o texto bíblico. Gênesis 5, ele trata uma genealogia que vai da criação ao dilúvio. Aí depois tem um Gênesis 11, que liga do dilúvio a Abraão, com a explicação de Estevão sobre a questão de Abraão, que ele só saiu da terra após a morte do pai, e com isso Abraão tinha Abraão não foi o primogênito de Tera, né, ou Terá. E de Abraão até o Êxodo, nós podemos ter 2 cálculos. Contando de Abraão até o Êxodo, dá 430 anos, conforme Gálatas 3,17, que explica que foi desde a promessa de Abraão que conta os 430 anos. Ou a partir de Isaac, que quando Deus fala em Gênesis 15, né, que a tua descendência será peregrina e estrangeira durante 400 anos. E Isaac, né, primeiro foi peregrino, a descendência dele, depois estrangeira, né, no Egito, né, e também escravizada lá, através já da sua geração, dos seus descendentes, Jacó e seus filhos. E então, né, a ligação aí vai do Gênesis, da criação, até o dilúvio, do dilúvio até Abraão, de Abraão até o Êxodo. E 1 Reis 6:1 nos diz aí que Salomão começou a construir o templo no seu 4º ano de reinado, no ano 480, depois da saída dos filhos de Israel do Egito. Ou seja, 480, isso quer dizer que já tinha passado 479 anos completo, mas estava no ano 480. Logo foi o ano 2989, né, 2989 AM, desde a criação. E depois desse 4º ano de Salomão, depois do reinado de Salomão, então veio seu filho, Roboão. E nesse espaço entre o reinado de Salomão e Roboão temos aí 36 anos. E isso porque, né, Salomão ele
ele reinou ainda com Davi vivo, né? A Bíblia diz que ele reinou 40 anos, mas foi ainda com Davi vivo. Logo, chega ao ano 3024, o início de Roboão. E se você agora vai ver que do ano 3024 ao início da profecia de Daniel, das 70 semanas, que também inicia a profecia dos 2.300 anos, é o ano 3514, ou o ano 457 a.C. 3514 desde a criação, né, a M, e aqui nós temos um espaço de 490 anos entre o início do reinado de Roboão até o início da profecia. É por isso que quando Deus dá 490 anos para os judeus, mas veja que eles já tiveram um período antes de 490 anos, e esse 490 anos está ligado ao castigo, como nós vimos, né? Deus deu uma nova chance para o seu povo de 490 anos. E agora, partindo da profecia, do início da profecia, no ano 457, ela termina no ano 34. E entre o ano do batismo de Jesus, que foi o ano 27, e o ano 34, na metade da semana seria morto ungido. Então a profecia terminou no 34, mas lembremos que o início da profecia das 70 semanas é também o início da profecia dos 2.300 estados e manhãs, ou 2.300 anos, que terminou no ano de 1844, ou seja, o ano 5.814 desde a criação. E com isso nós já estamos bem pertinho da nossa era, né? Que é aí o ano, para que agora para o ano 6.000 a gente vai ver que falta 187 anos. Um período de 180 até 2024, mais 7 e chega a 2030, 2031. Então aí nós vemos que os 6.000 anos está corretíssimo, né? A cronologia está correta, né? A linha do tempo está correta. Não estou dizendo aqui que ao final dos 6.000 anos, se Jesus vai voltar, se o mundo vai se acabar, isso aí já é um outro sermão, né, para a gente entender. Mas estou mostrando para vocês a linha do tempo, a cronologia bíblica nessa linha do tempo. Qualquer coisa fora disso, então também está fora da Bíblia. Alguns podem até dizer, mas nessa genealogia de Gênesis 5 e Gênesis 11, pode ter algum outro personagem que a Bíblia não conta. Se a Bíblia não conta, então não tem. Ou querer colocar aí, dizer que questionar a Bíblia, pôr em dúvida, porque a história é diferente, as datas históricas ou cronológicas não batem com a Bíblia, então a gente segue a Bíblia. Então estou demonstrando aqui, pela Bíblia, né, a cronologia bíblica. Logo, Deus está, de uma maneira que a gente pode entender, Ele está querendo que a gente entenda o quão próximo estamos da vinda de Cristo. E também vou fazer um outro vídeo sobre essa última geração, mostrar que cronologicamente a gente calcular essa última geração, que é chamada geração Z. Então nós vimos que a denominação hoje moderna, né, é de uma geração Z. E a geração Z, né, que é como chama assim a última geração, porque é a última letra do alfabeto. E ela começou em 1990, a gente vai demonstrar pelos cálculos, pela cronologia, que realmente ela começou em 1990 e até 2030 a gente vai ver que são 40 anos, a última geração, uma geração de 40 anos, mas até lá nós estamos bem a par, né, da cronologia bíblica, e isso nos ajuda a gente saber que não vamos viver aqui para sempre, o que a gente vai ficar com aquilo na mente que Jesus vai voltar, uma data que a gente não sabe. Então vamos viver a nossa vida, né, calmamente, tranquilamente, e deixa acontecer. Mas não é assim. A gente tem que estar atento. Jesus mesmo disse para a gente estar atento, estar vigilante, estar atento aos sinais. Então, mais uma vez, também informo, né? A data chegou, Jesus vai voltar? Não, não é assim. Os eventos precisam ocorrer dentro dessas datas. Se não ocorrer os eventos descritos na Bíblia, então a data não vai ter sentido, não vai importar. Jesus não vai voltar de qualquer jeito, só porque a data está dizendo, mas se não cumpriu aquilo que ele disse que precisa cumprir dentro das últimas profecias escatológicas, tanto Daniel como Apocalipse, que envolve, né, os últimos acontecimentos. Isso a gente espera que se acontecer dentro dessa data, dentro dessa cronologia, onde nós estamos, né, começamos agora em 2024, os últimos 7 anos para finalizar o 6º milênio. Então, se não acontecer nada nesses últimos 7 anos, então não espere que o mundo vai se acabar, mas devem ficar atentos, porque muitas coisas vão acontecer e tem pessoas que não vão entender, não vão aceitar que é cumprimento de profecia. Observem isso também, porque tem outros que não vão querer aceitar, porque eu acho que ainda querem viver muito nesse mundo, não querem ter a ideia de que o mundo vai se acabar, de que Jesus vai voltar, e parece que não querem estar aqui mais tempo nesse mundo.
mas vamos nos preparar que em breve Jesus vai voltar.